Chegou a hora da decisão. Domingo tem a primeira partida da final da Liga de Basquete Feminino. O Veracruz Campinas recebe o Sampaio Corrêa e a experiência pode fazer toda a diferença nessa decisão. Difícil falar em ajustes num time que chega à final de um campeonato brasileiro sem perder nenhum jogo. Mas no Veracruz Campinas é assim. Aprimoramento é a palavra-chave para a conquista do título. A nossa equipe se desenvolve bem a partir de uma defesa boa. Então nós estamos trabalhando muito a defesa, o rebote defensivo, porque aí sim a gente pode usar aquilo que nós temos de mais forte, que é o contra-ataque. Veracruz, Campinas e Sampaio Corrêa fizeram as melhores campanhas na primeira fase e decidem o título da Liga de Basquete Feminino num duelo melhor de 5. Quem vencer 3 jogos fica com a taça. O primeiro confronto acontece domingo, 3 da tarde, no ginásio Paineiras, em Campinas. E o Veracruz conta com a experiência do elenco para sair em vantagem. A amadora Meli Greter, por exemplo, já conquistou um título da LBF e tem um vice-campeonato. Toda final, creo que toda jogadora quiere jogar. En lo personal, creo que va a ser un gran desafío nuevamente. Queremos ganar, así que vamos a tratar de dar lo máximo para poder lograrlo. E se o assunto é experiência, o Veracruz é comandado pelo maior vencedor do basquete feminino brasileiro. Essa é a 5ª vez que Antônio Carlos Vendramini comanda uma equipe na Liga de Basquete Feminino. E nas 5 edições, o time dele chegou à grande final. Nos anos anteriores, Vendramini conquistou 3 títulos e foi vice uma vez. Mas não pense que um profissional com esse currículo também não sente frio na barriga às vésperas da decisão. Eu tenho 5 finais de liga em 5 ligas, mas eu tenho 12 títulos nacionais. O frio na barriga é o mesmo. Então, eu acho que essa ansiedade, as atletas mais experientes conseguem controlar melhor. Isso é fundamental para uma batalha de 5 jogos aí na final. Eu falo agora de futebol. O Guarani já está em campo no Serra Dourada, em Goiânia, e busca nesse confronto com o Goiás a primeira vitória fora de casa pela Série B do Brasileiro. A Ponte Preta joga amanhã em Bragança Paulista contra o Atlético Goianiense pelo Brasileirão da Série B. A Macaca busca a primeira vitória como mandante. Com uma vitória e 2 empates fora de casa nas últimas 3 rodadas, a Ponte Preta está em uma crescente. E para decolar de vez, falta uma coisa: vencer em casa. O Campeonato Brasileiro da Série B não tem jogo fácil, né? A gente acredita que está numa crescente, tem que aproveitar nosso momento. Dessa vez, o desafio é contra o Atlético Goianiense, que também tem 7 pontos e está no meio da tabela. Danilo Barcelos sabe que a caminhada é longa, mas não nega a importância da vitória. Obviamente que é um confronto direto, uma boa equipe. Mas a gente está jogando em casa, por mais que não vão ter o apoio da nossa torcida, temos que conseguir os 3 pontos, porque já perdemos 6, né, que não devia perder, poderíamos estar no G4, enfim, chegou a hora de ganhar em casa. Com a possível ausência de Ourinho, Doriva teve que repensar a montagem do time e o lateral esquerdo Maciel deve pintar como titular. Outra novidade no treino da Ponte foi a presença do Yaya Banhoro. O atacante africano já jogou no Londrina e no Sub-23 do Santos. Ele assinou contrato com a Macaca por empréstimo do Santos no fim do ano passado, mas só agora começou a treinar com a equipe. O jogador de Burkina Faso ainda vai passar por avaliação técnica e, por enquanto, não vai ser relacionado pelo Doriva. Lembrando que a 6ª rodada da Série B começou na terça-feira com 2 jogos. O Avaí goleou o CRB e o Criciúma e Juventude ficaram no 0-0. No final de semana tem mais 6 partidas. Vamos ver. Hoje, às 9h30 da noite, no Orlando Scarpelli, o líder Fortaleza, comandado por Rogério Ceni, enfrenta o Figueirense, 7º colocado. Amanhã, às 4h30 da tarde, tem jogo com cara de festa em Belém do Pará. Depois de conquistar o bicampeonato da Copa Verde, o Paysandu recebe o São Bento de Sorocaba. No mesmo horário, o vice-líder e invicto Vila Nova de Goiânia encara o Oeste. O jogo acontece na Arena Barueri. Também às 4h30 da tarde, no Estádio do Café, o CSA de Alagoas vai defender a 3ª colocação da Série B diante do Londrina. Às 7 da noite, o Coritiba, do técnico Eduardo Batista, vai buscar uma vaga no G4 em Minas Gerais, diante do Boa Esporte de Varginha. E fechando a 6ª rodada em Pelotas, sábado, 9 da noite, tem Brasil e Sampaio Corrêa. O time maranhense abre a zona de rebaixamento e, em caso de vitória, pode colocar a equipe gaúcha no Z4.
Pela Copa do Brasil, o Santos perdeu para o Luverdense no Mato Grosso. Mesmo assim, o Peixe garantiu a classificação para a próxima fase. Aos 15 minutos, Paulinho fez contra após um cruzamento de Daniel Guedes pelo lado esquerdo. Estava com o corpo não muito arrumado e acabei encostando na bola e colocando para dentro. Aos 31 minutos, Paulo René aproveitou bola cruzada para empatar. No segundo tempo, Itaqui virou o jogo em bela cobrança de falta. O goleiro Vanderlei fez 2 grandes defesas, impedindo um placar maior. A gente acabou tomando gols ali em desatenções nossas. Vamos descansar nossas peças agora, porque também tem um jogo difícil no domingo contra o São Paulo. Mesmo com a derrota, o Santos está nas quartas de final da Copa do Brasil. Avalia um jogo 180 minutos, onde o Santos fez uma vantagem muito boa por sua casa e teve o privilégio de poupar alguns jogadores. E no somatório desses 2 jogos foi 6-3, então a classificação é excelente. Estamos classificados junto com os melhores que passaram. Agora pensar no clássico domingo. Pela Copa Libertadores da América, o Corinthians foi à Venezuela e goleou o Desportivo Lara por 7-2. Com o resultado, o Timão já garantiu vaga nas oitavas de final. A goleada começou logo aos 11 minutos. Pedrinho puxou o contra-ataque em velocidade e rolou para Jadson marcar o primeiro gol dele na noite. Rodriguinho foi derrubado na grande área. Pênalti que Jadson bateu forte e no canto, 2-0. No fim da primeira etapa, o Corinthians levou um susto. Reyes, quase sem ângulo, diminuiu o placar. Mas no segundo tempo, o Timão voltou com tudo. E Sid Clay encontrou Jadson sozinho para fazer o terceiro gol dele na partida. No quarto gol do Corinthians, foi a vez do lateral Sid Clay ser o oportunista da vez. O Deportivo Lara ainda chegou a diminuir o placar com Hernandes livre de marcação. O time venezuelano foi para cima na base do desespero e deixou espaço para o Corinthians aumentar a goleada. Romero, de voleio, marcou um golaço. O técnico Fábio Carilli colocou em campo Júnior Dutra e o centroavante marcou 2 vezes. Primeiro ele ganhou a dividida no meio-campo, avançou em velocidade e bateu no contrapé do goleiro. E para fechar a noite histórica, Romero chutou, Curiel defendeu e no rebote, Júnior Dutra marcou. Corinthians 7, Deportivo Lara da Venezuela 2. Apesar do resultado positivo, tem muito torcedor corintiano apreensivo hoje. Isso porque tem especulações aí sobre o técnico Carilli ter recebido uma proposta para comandar um clube árabe. Um não, mas pode vir 2, né? Aí não é mais um, né? Pode vir 2 caminhão, aí na conversa é diferente. Vamos esperar, tô muito tranquilo aqui, tá? Com 1 eu não vou, com 2 eu posso pensar, tá? Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, a rodada do fim de semana está recheada de clássicos. Domingo tem São Paulo e Santos no Morumbi. Vamos ver os jogos. A sexta rodada abre com o Clássico Mineiro no sábado, às 4h da tarde. O Atlético, terceiro colocado com 10 pontos, recebe o Cruzeiro, que está na 8ª colocação com 7 pontos. E às 7 da noite é a vez do Clássico Carioca. O líder Flamengo recebe o Vasco, que ocupa a 7ª colocação no Maracanã. Às 9 da noite ainda tem Palmeiras e Bahia no Allianz Parque. O Verdão tenta entrar no G4 e o Bahia precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento. A rodada continua no domingo às 11h da manhã, com a partida entre Vitória e Ceará, que lutam para sair da degola. Às 4 da tarde tem 4 jogos. O Lanterna Paraná tenta sua primeira vitória no Brasileirão contra o Grêmio, que está no G4. América Mineiro e Botafogo se enfrentam no Independência. O América é o 10º colocado e o Botafogo o 6º. O vice-líder Corinthians vai até a Arena Pernambuco pegar o Sport, que está na 11ª posição com 7 pontos. E ainda tem Clássico Paulista no Morumbi. São Paulo e Santos estão no meio da tabela. Às 7 da noite é a vez de Fluminense e Atlético Paranaense no Maracanã. O time carioca é o 9º colocado com 7 pontos e o Furacão ocupa a 15ª colocação com 5 pontos ganhos. A rodada termina na segunda-feira, às 8 da noite no Beira-Rio. Internacional e Chapecoense lutam para se afastar da zona de rebaixamento. E nesse fim de semana também tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O Bragantino tenta voltar à liderança jogando fora de casa. A partida é amanhã, às 4 da tarde, no estádio Raulino de Oliveira, contra o Volta Redonda. O Massa Bruta é o 2º colocado com 10 pontos, atrás do Operário.
só por ter tomado mais cartões amarelos. Se vencer, a equipe se garante no G4, independente aí dos outros jogos da rodada.